Você se considera uma pessoa emocionalmente madura? Em alguns momentos, sim. Não. Sim, mas ainda com muito a aprender. Bom, atualmente sim. Conforme foi passando o tempo, estou muito melhor, mas ainda acho que estou atingindo a minha maturidade. Clara, você acha que você tem maturidade emocional? E eu quero que justifique a resposta, hein? Nossa. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, desde a adolescência. Então eu acho que isso acabava prejudicando um pouco o meu equilíbrio emocional. Um pouco não, muito, pra ser honesta. Principalmente em família. Eu até fiz tratamento mais nova, mas aos 26 anos eu tive uma depressão brava. E aí eu entrei na análise e muita coisa mudou. Recuperei a autoestima, a capacidade de colocar limites, saí do papel de vítima que por muito tempo eu me coloquei. Entre outros aprendizados que eu acredito que sim, me tornaram uma pessoa emocionalmente madura. Mas eu acho que é um processo, né? Nunca acaba. E você, Danda? Olha, eu não sei se eu me considero uma pessoa muito madura emocionalmente, não, viu? Eu sou bem responsável com os sentimentos dos outros, isso sim. Meus amigos, pelo menos, eles dizem que eu sou ótima na função de acalmar naqueles momentos difíceis, sabe? Complicados, que tá todo mundo desesperado. Mas eu não vou negar que quando eu me vejo em uma situação complicada, as emoções, principalmente as negativas e pessimistas, tomam conta de mim. Eu tô na luta pra conseguir dosar melhor, sabe? Ah, eu sei bem como é que é. Mas será que maturidade emocional é sinônimo de estar sempre no controle absoluto das emoções? Quais serão as características que realmente definem se alguém é emocionalmente maduro? E será que existe uma forma de acelerar esse processo? É sobre isso que vamos conversar neste episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Clara Novaes. E eu sou a Dodera Fonseca. Toda semana a gente vai pra rua e desenrola um assunto relevante na companhia de pessoas que podem ajudar você a levar uma vida solar. Sempre com rigor jornalístico e microfone aberto para quem quiser palpitar. Hoje a gente tá aqui sentada em uma mesinha na área externa de uma livraria super legal aqui na Rua dos Pinheiros, em São Paulo. Já demos uma olhada nos títulos em destaque e alguns deles, inclusive, falam sobre inteligência e maturidade emocional. Bora pro nosso papo. Quem sabe, se eu me animar com ele, já não aproveito para levar um para casa. Maturidade emocional é um daqueles termos que fazem parte do vocabulário de quase todo mundo, mas nem sempre a gente para refletir sobre o significado exato, né? De acordo com a Associação Americana de Psicologia, esse conceito pode ser definido como um nível elevado e apropriado de controle e expressão emocional. Em outras palavras, a maturidade emocional está diretamente relacionada com a nossa capacidade de gerenciar as emoções, especialmente durante os muitos inevitáveis perrengues do dia a dia, que geralmente envolvem sentimentos como estresse, arrependimento, raiva, tristeza. A gente não nasce sabendo nomear ou lidar de forma saudável com as emoções. Pense, por exemplo, em um bebê ou em uma criança pequena. Ao sentir algum tipo de desconforto, eles choram, gritam, fazem birra, porque são as formas que encontram para colocar os sentimentos para fora e se acalmar. É com o tempo que nós vamos encontrando formas mais saudáveis de manifestar o que estamos sentindo. E esse processo depende de vários fatores. Por exemplo, há um consenso entre os pesquisadores de que a sensação de vínculo seguro, ou seja, relações baseadas em confiança, segurança e estabilidade, especialmente na primeira infância, é essencial para desenvolver a capacidade de autorregulação emocional. A maturidade emocional também envolve um processo físico. Segundo a neurociência, nosso cérebro vai se moldando e fortalecendo ao longo dos anos, até atingir seu ápice por volta dos 25. É nessa fase que a área responsável pela razão e pelo controle das emoções, o famoso córtex pré-frontal, está totalmente desenvolvida. Por esses e outros motivos, muitas vezes relacionamos a capacidade de lidar melhor com os sentimentos com a idade, né? Mas a coisa é um pouco mais complexa. Para entender melhor esse processo, a gente foi conversar com a psicóloga especialista em trauma e regulação emocional, Ediane Ribeiro. A maturidade emocional, ela avança com as fases do desenvolvimento, que é mais ou menos a mesma coisa de idade, mas tem uma diferença porque as fases do desenvolvimento eu posso adquirir ou não habilidades que estão previstas para aquela fase. As fases do desenvolvimento são janelas de oportunidade para que a gente adquira algumas habilidades. Só que o nosso desenvolvimento emocional, ele não para com o desenvolvimento
cerebral, ele continua acontecendo, porque a forma como nós lidamos com as nossas emoções, elas são aprendidas nas primeiras relações, mas remodeladas a todo momento nas relações do cotidiano. E aí existe um paralelo entre maturidade emocional e idade, mas eu posso, a depender das experiências que tive na vida, a depender dos meus traumas, a depender das minhas condições, dos estímulos, dos progressos, das conquistas, das boas condições e das condições desafiadoras, eu posso ter um melhor desenvolvimento emocional ou um pior desenvolvimento emocional, mesmo passando pela idade. Então, eu posso chegar a uma idade adulta sendo um adulto imaturo emocionalmente. Então, não é necessariamente algo que vai acontecer como uma fatalidade. Tende a aumentar com a idade, mas eu posso perder a janela de oportunidade, digamos assim. Para um bom desenvolvimento emocional, condições de vida dignas e direitos básicos garantidos são fundamentais. A Ediane lembrou, inclusive, que vários estudos vêm comprovando o quanto a nossa alimentação pode influenciar o bem-estar psicológico. Além disso, quem tem menos recursos geralmente enfrenta situações desafiadoras e assume responsabilidades muito cedo, o que também interfere nesse processo. Em uma sociedade cheia de preconceitos, fatores como raça, sexualidade e gênero também têm um grande impacto no desenvolvimento da maturidade emocional. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar que mulheres são mais maduras emocionalmente do que os homens. A questão é que esse descompasso não é resultado de uma diferença biológica, mas sim social. Enquanto os homens são frequentemente infantilizados e tratados sempre como meninos em diversas fases da vida adulta, as mulheres, desde cedo, são colocadas em papéis de cuidado. E aí, por conta disso, vai se desenvolvendo algo que é uma confusão, que não é maturidade emocional. Algo que é um aprendizado de codependência emocional, que é de resolver tudo pelo outro. É um aprendizado de estar no lugar de doação, de servir, vai se estabelecendo uma dificuldade de colocar limites, uma ansiedade por agradar, vai se estabelecendo uma dificuldade de identificar as próprias necessidades, de abrir mão das próprias necessidades em função das necessidades do outro, com o outro. Então, muitas vezes, o que nós chamamos de maturidade emocional nas mulheres, em pessoas negras, pela experiência das microagressões e das grandes violências vividas, não é maturidade emocional, e sim uma repressão das próprias emoções. Uma repressão do próprio sentir para dar conta de sobreviver num contexto que não é gentil com elas. Muitas vezes, a maturidade emocional ainda é vista de uma forma equivocada, como sinônimo de não demonstrar emoções intensas e vulneráveis, ou de enfrentar situações complexas sem se deixar abalar. A gente associa a maturidade emocional a uma pessoa muito calma, uma pessoa que não se estressa nunca, uma pessoa que dá conta de tudo. E isso é muitas vezes uma dissociação das emoções. Não é uma maturidade emocional, é que essa pessoa está dissociada, está num processo de anestesia emocional, e que muitas vezes faz fazer escolhas que são previstas no script, que é isso, casar, ter filhos, ter um bom emprego, que são as escolhas previstas naquele script. E aí, se eu estou anestesiada emocionalmente, eu não vou ter uma bússola de orientação muito importante, que são as minhas emoções, para me dizer se aquela escolha é autêntica para mim ou não. E a emoção, ela chega com esse afeto, essa informação sobre o que estamos vivendo, que ajuda a preparar o nosso corpo para lidar com esse desafio. Então, por isso, novos desafios vão sempre convidar o nosso organismo, corpo, mente, para novas respostas emocionais. Então, desafios nos convidam à maturidade emocional de uma forma geral. A psicóloga explica, por exemplo, que não devemos esperar que uma pessoa emocionalmente madura nunca se irrite, mas sim que ela saiba lidar com a raiva de forma saudável. Afinal, toda emoção tem a sua importância. A raiva, inclusive, é fundamental para entendermos quais são os nossos limites. A Ediane também menciona que uma boa maneira de avaliar a nossa capacidade de regulação emocional é refletir sobre quão proporcionais e compatíveis nossas emoções estão em relação ao que estamos vivendo, além de considerar se elas são transitórias ou duradouras.
Então, acontece um pequeno problema na minha vida, dei uma topada na quina da mesa. Claro que você não vai ficar super calmo e falar, quina da mesa, que pena que tem essa topada. Você vai dar um grito, mas ok, você descarregou ali e aquilo passou, tá ok. Agora, se você quebra a casa toda, joga um negócio, porque você bate em alguém porque deu uma topada na quina da mesa, tem uma coisa errada. Então, se aconteceu alguma coisa comigo, isso é resolvido, depois eu volto ao meu estado de equilíbrio, é proporcional ou elas estão desproporcionais ao que eu estou passando? Então, quanto mais próximo de compatíveis, transitórias e proporcionais ao que estamos vivendo as nossas emoções estão, mais no caminho da maturidade emocional nós estamos. E aí é onde a gente pode sentir tudo, é onde eu não preciso ter medo das minhas emoções. Essa é uma ótima maneira de refletir se estamos próximos de uma maior regulação das emoções, né? Mas é importante lembrar que essa régua é bem pessoal e subjetiva. Por isso, mais cedo, a gente andou aqui pela Rua dos Pinheiros perguntando para as pessoas os motivos pelas quais elas se consideravam, ou não, emocionalmente maduras. Tal a gente ouviu algumas respostas. Eu frequento terapias, então eu sei lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, então pra mim eu acho que tá tudo certo. No meu caso, mais no trabalho, eu consigo exercer mais a minha maturidade emocional. Muitas vezes, deixando um pouco o meu sentimento irracional de lado, às vezes explosivo. Por exemplo, na minha escolha do meu relacionamento. Eu busquei hoje, qualidades e jeitos que antes eu não procurava numa pessoa. Tem muita coisa que a gente tem que passar pela primeira vez. E às vezes a primeira vez a gente não passa com tanta maturidade. Então acho que são experiências novas e criando mais ferramentas para passar pelas buchas que tem do dia a dia. E o que você acha que na sua vida, assim, ajudou você a chegar nessa maturidade? Eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Sou filha única, meus pais se separaram muito cedo e eu tive responsabilidade muito cedo. Eu acho que quando você enfrenta alguma coisa ruim, você tem que passar por essa situação para você conseguir ver os pontos positivos dela no futuro. Eu acho que foi quando pegou os 25 em diante, sabe a fase dos 20 e pouco, tipo, gente, aquela sensação de se sentir perdida, de não saber muito bem para onde ir, tantas opções. Olha, tô nos 25, hein? Espero que a autorregulação emocional dê um gás daqui pra frente. Dizem que só melhora. Agora, eu fiquei pensando no que a Ediane disse sobre a raiva. Entender e respeitar nossos limites é realmente algo que vem com a maturidade, né? Para chegar nesse ponto, são necessários vários aprendizados, como lidar com a FOMO, saber dizer e ouvir nãos, e deixar para trás a necessidade de agradar os outros constantemente. Aliás, segundo o psicanalista inglês Donald Winnicott, a maturidade emocional depende do desenvolvimento de um verdadeiro self, em contraste com um falso self criado para agradar os outros. Sim, concordo super. Pra mim, assumir e lidar com as consequências dos nossos erros, sem jogar a culpa nos outros ou minimizar seu sofrimento, também é um grande sinal de regulação emocional. Aliás, quando erramos, a gente tende a achar que corremos risco de sermos mal vistos, né? Mas uma pesquisa realizada por cientistas dos Estados Unidos e da Alemanha mostrou que quem dá o braço a torcer costuma ser considerado mais honesto, humilde, amável e aberto. Aprender a ouvir críticas sem reagir de forma agressiva ou defensiva é uma parte importante da busca pela maturidade emocional. Deixar o ego de lado e entender que a maioria desses apontamentos não são ataques pessoais e que eles podem sim exercer um papel construtivo. Falando em ego, lembrei de outro aprendizado que até já foi tema de um episódio aqui do Desenrola. Aceitar que não somos tão importantes assim. Na verdade, que ninguém é. Pode parecer duro, mas essa consciência, além de ajudar a não se levar tão a sério, traz a liberdade de sermos quem realmente queremos ser. Ai, adorei! A gente também perguntou lá no The Summer Hunter Club, a nossa comunidade no WhatsApp, o que define uma pessoa emocionalmente madura. E os membros trouxeram várias reflexões interessantes. Para mim, uma pessoa emocionalmente madura é alguém que consegue enxergar os próprios defeitos e tenta aceitá-los para mudar, se for a vontade dela, claro. E também alguém que consegue conversar sobre o que a incomoda, sabe? Com tranquilidade, com aceitação. Antes eu achava que era sobre controlar as emoções e tal, e hoje eu vejo de forma completamente diferente.
Eu acho que você enxergar a sua vulnerabilidade, enxergar que isso é uma coisa normal, eu acho que isso faz parte. Eu demorei a entender que eu não precisava ser forte o tempo inteiro e que eu podia pedir ajuda e que isso não fazia de mim uma pessoa fraca, muito pelo contrário. Entender que ela não tem o controle das coisas, mas apenas de como reage ao mundo. Saber respirar, refletir antes de falar algo ou até de pensar. Entender que suas ações e reações impactam e refletem no mundo de outrem. Maturidade emocional é se amar e amar o próximo, ter empatia. Pra mim, é aquela pessoa que chama pra conversa, chama pra falar o que tá sentindo, pra alinhar expectativas, pra tentar entender o outro, sem querer estar certo ou errado. É muito mais sobre a conexão, sobre se mostrar vulnerável. E eu acho que são esses momentos de vulnerabilidades, abertura de diálogos, que a gente consegue realmente se conectar com as pessoas. Nossa, ainda bem que mencionaram a importância de comunicar os sentimentos. Para mim, isso é um sinal claro de que a pessoa tem, ou está ao menos tentando desenvolver, a maturidade emocional. Afinal, ninguém tem a obrigação de adivinhar o que se passa na cabeça dos outros. Você facilita a vida de todo mundo, a começar pela sua, ao expressar o que sente, quer ou deixa de querer. Com certeza. E além de melhorar as relações, falar sobre os sentimentos pode trazer validação e permitir que você enxergue outros pontos de vista. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia também mostrou que colocar o que você sente em palavras ajuda o corpo e a mente a terem uma resposta menos negativa em situações similares no futuro. O que tem tudo a ver com a capacidade de lidar com as emoções nos momentos difíceis. Aliás, vale pensar que a vida é feita de perrengues de todos os tamanhos, do P ao GG. Então, se você ri das pequenas dificuldades do dia a dia, sobra mais energia para solucionar alguma bucha real que pintar no caminho. Aceitar que muita coisa não vai sair da forma como você planejou, tomar decisões sem aprovação dos pais e outros terceiros, ficar próximo de quem realmente agrega. Enfim, a maturidade impacta cada um de uma forma pessoal e subjetiva. Mas o que podemos fazer para nos tornarmos mais maduros emocionalmente? Segundo a Ediane, é prestar atenção nas emoções antes que elas estourem. Elas geralmente se manifestam primeiro através de sensações físicas, como nó na garganta, maxilar tensionado, frio na barriga, ou um relaxamento. O problema é que na cultura da aceleração em que vivemos, é comum que essas sensações passem despercebidas. Justamente por isso, o primeiro passo para lidar bem com as emoções é observar com mais atenção como seu corpo reage diante das diferentes situações do dia a dia. Depois de observar e mapear esses sentimentos, a psicóloga aconselha passar um tempo com eles. Isso permite que o corpo entre em um processo chamado de autorregulação emocional. Ela explica que esse processo ativa áreas do cérebro ligadas ao córtex pré-frontal, que mediam e monitoram as sensações físicas. Isso ajuda a impedir que sejamos sequestrados pelas emoções. Depois que você passou a se observar e ver como seu corpo reage, dá tempo para o seu corpo reagir, começa a fazer essas perguntinhas para suas emoções. Eu tô com raiva agora. Que limite meu foi violado? Começa a trazer a emoção para você ao invés de colocá-la só no outro, né? Para a tristeza, eu pergunto o que eu perdi, qual é a minha frustração, como caminhar agora com isso que se faz uma ausência. Para o medo, como é que eu posso me preparar para essa situação, me proteger para essa situação sem congelar mais? E aí o que eu estou propondo é uma conexão corpo-mente. É observar a sensação física, ficar com ela para aprender, para treinar o cérebro a não deixar que ela nos domine. Então, quando eu fico tempinho com ela, vou gastando esse tempo, eu estou ensinando o meu cérebro a não deixar que esse desconforto físico me domine. Daniel Goleman, jornalista científico americano que popularizou o termo inteligência emocional, sugere que essa capacidade pode ser cultivada principalmente por meio do autoconhecimento. É por isso que a terapia entra como uma ferramenta poderosa no desenvolvimento da maturidade emocional. E lembra que lá no início do episódio a gente falou sobre a importância da infância no desenvolvimento emocional? Pois é, perguntamos à neuropedagoga e educadora parental Maya Eigenman sobre como criar crianças e adolescentes que no futuro saibam lidar bem com as suas emoções. Na teoria, o que as crianças precisam para poder desenvolver essas habilidades, de lidar com as próprias emoções, de terem maturidade emocional, é muito simples. É só eles poderem viver todas as emoções sem serem constrangidos por elas, sem serem envergonhados por elas e podendo contar com um adulto
que ajude essa criança a passar por experiências frustrantes, por exemplo. Quando a criança passa por experiências frustrantes com o apoio, com o amortecimento de um adulto que corregula, essa criança sai dessa experiência com mais resiliência. O problema, segundo a pedagoga, é que muitas vezes nem mesmo os pais têm paciência, recursos e habilidades para apoiar as crianças em suas experiências. Quantas vezes as crianças estão chorando e aí vem um adulto e fala que tem que engolir o choro? Quantas vezes a criança está com medo e a gente desfaz esse medo e fala que ela não tinha que estar sentindo nada? E aí, quando a gente faz isso, a gente está impossibilitando esse amadurecimento. Então, quando a criança vem e traz para nós uma necessidade emocional, uma emoção, e às vezes as emoções que elas vão trazer para nós são emoções que nós temos dificuldade de lidar. Às vezes a criança vai chegar com raiva e a gente vai querer silenciar essa raiva. Às vezes a criança vai chegar com inveja, com ciúme, e a gente vai falar que é feio. Então, vamos cuidar das nossas reações, vamos ser acolhedores com quaisquer sejam as emoções que as crianças venham a sentir. Quando a gente conseguir fazer isso, a criança vai naturalmente desenvolver maturidade emocional. A Mai afirma que durante um momento de explosão emocional de uma criança, além de tentar manter a calma, o adulto deve fazer companhia e se mostrar presente. Claro que se ela estiver quebrando alguma coisa, batendo em alguém, a gente vai precisar dar um pouco de contenção para essa criança, né? Então, tirar talvez esse objeto na mão dela que ela está usando para machucar ou para quebrar, colocando a criança no lugar seguro, mas a gente vai apenas acompanhar esse turbilhão emocional que a criança está passando. Que na hora da raiva, da nossa raiva, a gente não vai conseguir educar e nem a nossa criança vai conseguir aprender. E a gente vai ter que dar um passo atrás para lembrar disso, para a gente se regular, e aí a gente consegue acalmar essa criança junto com a nossa calma também. Olha, amei esse papo. Me fez refletir sobre algumas atitudes minhas, de onde elas vêm, onde eu tô no processo dessa busca por maturidade emocional. Ah, eu também. Foi ótimo. Vou até levar o assunto pro divã. Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Siga a gente na sua plataforma de áudio favorita para ficar por dentro das novidades. Conheça também os outros canais do The Summer Hunter. Os links estão todos na descrição. O Desenrola é apresentado por Clara Novaes e Dandara Fonseca, que também assinam o roteiro, com edição da Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats. Até o próximo episódio!